janeiro de 2012 e um grupo de neozelandeses está chegando a um local de lançamento de balão de ar quente na pequena cidade de Carterton. Ansiosos para ver o nascer do sol sobre a parte sul da ilha, o piloto deu-lhes uma breve introdução antes de entrarem na cesta um por um. O que eles não sabiam é que essa incrível aventura logo se tornaria o mais mortal desastre de balonismo da Nova Zelândia. De um desastroso acidente na cidade egípcia de Luxor a uma mortal colisão na Nova Zelândia, hoje estamos cobrindo 2 dos piores acidentes de balão de ar quente capturados em câmera. Como de costume, recomenda-se cautela do público. Na manhã cedo de 26 de fevereiro de 2013, turistas começaram a chegar em um local de lançamento de balões de ar quente na cidade egípcia de Luxor. 20 pessoas estavam programadas para embarcar no balão Ultra Magic N425, operado pela empresa turística Sky Cruise. Atraídos pela promessa de experimentar a beleidade de Luxor de alto acima do solo, os turistas foram informados para esperar vistas incomparáveis de atrações históricas ao longo do Rio Nilo, incluindo o Vale dos Reis e o Templo de Karnak. A expectativa era alta, e a promessa de ver o sol nascente iluminar a cidade de cima era um grande atrativo para o passeio. Mas a empolgação dos passageiros naquela manhã logo seria ofuscada por um terrível incidente, um que resultaria no acidente de balão de ar quente mais mortal da história. Na manhã da partida do balão, os turistas foram aconselhados a chegar pelo menos 30 minutos antes da decolagem para o check-in, orientações de segurança e preparações finais do balão. Luxor é um destino turístico muito popular, atraindo milhões de visitantes a cada ano, e muitos optam por ver a cidade de cima, fazendo um passeio de balão de ar quente. O piloto do balão N425 nesta ocasião era Momin Murad Ali, que acumulou milhares de horas no ar ao longo de sua carreira, que durou quase uma década. Em anos recentes, preocupações com a segurança da indústria surgiram após acidentes com balões. Um evento particularmente memorável ocorreu em abril de 2009, quando 16 pessoas ficaram gravemente feridas após um balão cair em Luxor. Esses eventos levaram a um aumento no treinamento de pilotos e a implementação de várias medidas de segurança para garantir a proteção dos passageiros. Tais ações fizeram os turistas se sentirem seguros com empresas como a Sky Cruise. Ao nascer do sol, Momin, o piloto de 29 anos, terminou de explicar as precauções de segurança para seus passageiros e era a hora da decolagem. Um a um, os passageiros, na maioria turistas da Ásia e Europa, começaram a subir na cesta do balão. Entre eles estava um casal britânico, Michael e Yvonne Henny, que, como a maioria dos outros, foram atraídos para Luxor nesta época do ano devido às temperaturas mais amenas. Quando o balão começou a subir lentamente por volta das 6h15 da manhã, a emoção deixou muitos passageiros com borboletas no estômago, pois a experiência única estava começando. Aqueles a bordo do balão se cumprimentaram e compartilharam conversas informais enquanto olhavam para o cenário deslumbrante do Egito, agora iluminado pelo brilho laranja quente do sol nascente. A beleza da paisagem egípcia, com seu deserto e monumentos, era um espetáculo a ser visto. Enquanto se moviam lentamente pelo céu, os turistas tiravam fotos da vista deslumbrante abaixo. Por volta das 6h45, tudo estava indo conforme o planejado, e Momin se comunicou por rádio com a equipe abaixo para informá-los de sua descida planejada de volta ao chão e seu local de pouso pretendido. Menos de 15 minutos depois, Connie Matthews, gerente assistente do hotel Al Mudira, em Luxor, foi uma das centenas que relataram ouvir uma enorme explosão a uma distância de seu local de trabalho. Mais tarde, ela descreveu o barulho como uma enorme explosão. Foi um estrondo assustador
mesmo estando a vários quilômetros de distância do hotel. Funcionários relataram que suas casas tremeram. Sem saber, Matthews tinha acabado de ouvir a explosão do balão de ar quente pilotado por Momin, e os moradores assistiram aterrorizados enquanto a bola de fogo caía do céu. Mas como as coisas deram tão errado em tão pouco tempo? Pouco após falar com sua equipe, Momin conseguiu trazer o balão para cerca de 3 metros do solo antes das 7 da manhã. Dali, ele lançou uma corda para sua equipe de 10 homens no solo, contratados para ajudar a ancorar o balão com segurança. Mas logo depois, as coisas começaram a dar errado para o capitão. Quando ele jogou a corda para o chão, a corda enrolou em um recipiente de gás, quebrando-o no processo. Isso causou um vazamento de gás que se inflamou antes de ser percebido, iniciando um incêndio que se alastrou rapidamente. Os turistas choraram e imploraram à equipe de terra por ajuda, enquanto o fogo engolfava a cesta que ainda pairava acima do solo. Conforme o incêndio se intensificava, o capitão Momin pegou fogo e decidiu se jogar no chão abaixo. Em um momento de desespero, Michael Rennie o seguiu, lançando-se para fora do lado da cesta, caindo cerca de 3 metros no chão. Alguns da equipe de terra correram para ajudar o capitão, mas os que seguravam a linha de âncora não conseguiram puxá-la e tiveram que soltar. Isso selou o destino fatal dos 19 turistas que ainda estavam no balão. À medida que começou a subir rapidamente para o céu, a intensidade do fogo só aumentou a cada segundo que passava. A esposa de Michael, Yvonne, e vários outros passageiros não tinham como escapar. Gritos de terror ecoavam enquanto o balão subia cada vez mais alto no céu. Podemos apenas imaginar o sofrimento que experimentaram, pois foram impulsionados incontrolavelmente para o ar envolvidos em chamas. Uma densa fumaça preta subiu ao céu, enquanto os que estavam no chão foram obrigados a assistir, horrorizados, cerca de 7 passageiros restantes tentando pular para o lado em busca de segurança. Mas a essa altura, o balão estava muito alto no céu e aqueles que pularam para o lado caíram para a morte. Para aqueles presos a bordo como Yvonne, todo o calvário deve ter parecido uma eternidade. Porém, o incidente terminou abruptamente em menos de 2 minutos após seu início. A aproximadamente 300 pés de altura, o vazamento de gás inflamou um dos tanques, resultando em uma explosão que ecoou por Luxor, sendo ouvida a quilômetros de distância. As imagens do vídeo do massacre que se seguiu são verdadeiramente aterrorizantes, pois mostram o balão despencando e caindo em um campo de cana-de-açúcar a oeste da cidade. Menos de 15 segundos depois, uma segunda explosão é ouvida pelas pessoas nas proximidades. Quando os serviços de emergência chegaram ao local, rapidamente ficou evidente que a maioria dos passageiros estava morta. Destroços carbonizados do balão, de ar quente, e os corpos dos turistas estavam espalhados pelo campo. Michael deve ter assistido horrorizado enquanto os restos queimados do balão caíam no chão. Enquanto os serviços de emergência o atendiam, um certo nível de culpa e tristeza deve ter tomado conta dele, sabendo que havia deixado sua esposa para trás. Suas ações, provavelmente, foram motivadas apenas por instintos de sobrevivência e o desejo de chegar a um lugar seguro, mas no final, ele deixou sua esposa para trás, e essa foi a última vez que ele a viu. Uma grande missão de resgate foi organizada rapidamente na esperança de achar sobreviventes. Enquanto as autoridades trabalhavam incansavelmente para vasculhar a área, o pior cenário se tornou realidade quando eles se depararam com os restos mortais de 9 turistas de Hong Kong, 4 do Japão, 2 da França, 1 da Hungria e 2 da Grã-Bretanha, incluindo Yvonne, a esposa de Michael. Momin foi levado às pressas para o hospital, onde foi tratado por queimaduras que cobriam 70% de seu corpo. Michael também foi hospitalizado devido aos ferimentos. Um terceiro sobrevivente, Joe Bampton,
também foi encontrado vivo. Enquanto o balão subia rapidamente, seu coração provavelmente batia descontroladamente, pois ele sabia que permanecer na cesta significava uma morte certa. Em uma fração de segundo, ele tomou a corajosa decisão de arriscar sua vida por uma chance de salvá-la e se jogou ao mar, mergulhando 160 pés até o chão abaixo. Brampton, um avaliador de leilões de arte de 40 anos, sobreviveu à enorme queda e foi levado imediatamente para a cirurgia. Mas após 5 longas horas na mesa de operação, ele faleceu devido aos seus traumáticos ferimentos. Os médicos do Hospital Internacional de Luxor revelaram mais tarde que muitos dos mortos sofreram graves lesões internas e queimaduras severas em seus corpos, destacando a natureza aterradora do calvário que eles experimentaram. O incidente foi o acidente de balão de ar mais letal da história, tirando a vida de 19 turistas. O mundo exigiu respostas após o desastre e o governo egípcio foi forçado a conduzir uma investigação aprofundada. A Autoridade de Aviação Civil Egípcia divulgou seu relatório final sobre o incidente em 7 de janeiro de 2014. Revelou que a linha de combustível que vazava e levou ao incêndio e explosão estava em uso desde 2005. Embora tal relatório sugira algum nível de negligência por parte da empresa de turismo, ele não faz nada pelas dezenas de famílias que perderam um ente querido durante este horrível desastre. Para aqueles como Michael Rennie, que sobreviveu ao terrível calvário, mas foi forçado a assistir sua esposa perecer, nenhuma quantidade de desculpas ou compensação pode compensar o que ele perdeu naquela manhã. Falando sobre o incidente em uma data posterior, ele prestou homenagem à sua esposa em uma declaração emocionada, dizendo: "Yvonne era minha rocha, minha amiga, meu ombro para chorar. Ela era o meu mundo." O devastador acidente levou o governador de Luxor, Ezat Saad, a tomar uma ação imediata e suspender todos os voos de balão de ar quente por um mês. Após isso, o chefe da Câmara de Turismo de Luxor, Mohammad Osman, acusou as autoridades de aviação civil de baixar os padrões antes do acidente. Na época, ele afirmou: "Essas pessoas não estão fazendo seu trabalho. Eles estão emitindo licenças para os balões sem inspeção." As autoridades nacionais rapidamente descartaram a alegação, destacando que o balão havia sido inspecionado recentemente. Em resposta, eles colocaram a culpa no capitão Momin, propondo que ele deveria ter fechado as válvulas de gás e tentado apagar o fogo em vez de fugir. Independentemente do real culpado por este acidente fatal, o evento lembra severamente que o desastre pode ocorrer a qualquer momento, muitas vezes quando menos esperamos. Agora, enquanto viajamos das margens do Rio Nilo para as colinas ondulantes da Nova Zelândia, prepare-se para nossa próxima história, um conto igualmente aterrorizante e emocionante. Nas primeiras horas de 7 de janeiro de 2012, o capitão Lance Hopping recebeu um grupo de 10 pessoas a bordo de um balão de ar quente modelo Cameron Ash 210, carinhosamente conhecido como Senhor Grande. O dia estava cheio da promessa de uma aventura emocionante e um passeio alegre pelo céu. Eles não imaginavam que uma reviravolta repentina despedaçaria suas expectativas, deixando famílias da Ilha do Norte desoladas. Depois de revisar as precauções de segurança, a decolagem ocorreu por volta das 6h38 da manhã, de um local de lançamento em Carterton, uma pequena cidade a 1 hora de carro de Wellington. Os passageiros, admirados, contemplavam maravilhados a beleza de sua terra natal, enquanto o balão subia lentamente pelos ares. Entre o pequeno grupo de 10 pessoas, no voo panorâmico de 45 minutos, estavam Howard Cox e Diana Cox, um casal de idosos de Wellington, Stephen Hopkirk e Belinda Harder, da região de Lower Hutt, e Christian Jordan e Alexis Steele, um jovem casal de Wellington. Christian
surpreendeu Alexis com o passeio de balão após 2 cancelamentos, e ambos estavam animados para apreciar a beleza da Nova Zelândia do alto pela manhã. Aqueles que possivelmente estavam nervosos sobre o voo se acalmaram parcialmente após conhecerem seu capitão, baseado em Masterton, Hopin, que era um dos pilotos de balão mais experientes da nação. O homem de 53 anos, com mais de 10.000 horas de voo, era o oficial de segurança de um festival anual de balões de ar quente da região. Tudo parecia perfeito enquanto Hopin levava o grupo para alto, acima da paisagem ao redor. Janeiro é um mês de verão na Nova Zelândia e o clima era perfeito para balonismo, com luz adequada e pouco vento. Enquanto flutuavam pelo céu, os passageiros olhavam com admiração, compartilhando uns com os outros o quão incrível era a experiência. O final de seu voo se tornou inesperadamente um dos piores desastres da aviação na história de seu país. Enquanto os passageiros olhavam cuidadosamente sobre a borda da cesta para capturar os últimos momentos do nascer do sol, Hopin começou a se preparar para sua descida ao solo abaixo. Tudo estava indo bem, e ele informou a equipe de solo que pretendia pousar perto da Somerset Road. Mas foi quando uma série de eventos inesperados e trágicos começou a ocorrer. Quando se aproximava do local de pouso, testemunhas afirmaram que viram o balão começar a subir e se afastar. Apesar da manobra incomum, Hopin contatou, por rádio, a equipe de solo, pedindo que o esperassem no local de pouso combinado. Depois de percorrer mais 1.300 pés, o piloto fez uma curva acentuada em U e começou a voltar em direção à Somerset Road. Ao se aproximar do local de pouso, uma rajada de vento desviou o balão ligeiramente do curso, e a cerca de 20 pés do chão, ele foi forçado a elevar o balão novamente. Mas desta vez, Hopin se encontrou perigosamente perto de uma linha de energia próxima. Esta linha de energia específica tinha 33.000 volts de eletricidade passando por ela e fornecia Carterton e a área rural circundante à rede nacional na subestação de Masterton da Transpower. Os passageiros, que estavam desfrutando do voo tranquilo, agora se encontravam em uma situação tensa e potencialmente perigosa. Hopin acionou os queimadores e tentou subir acima das linhas de energia, mas já era tarde demais. Os passageiros, agora totalmente cientes do perigo em que se encontravam, agacharam-se no cesto enquanto o balão se aproximava lentamente da linha. Então, de repente, o piloto gritou: "Abaixem-se!" Quando o balão colidiu com os cabos, foi quando tudo começou a piorar. Vários fios se emaranharam no topo da cesta do balão, perto de onde Hopin estava localizado. O grupo sentia que estavam em grave perigo, enquanto o piloto tentava desesperadamente libertá-los das linhas de alta tensão. O pânico começou a se instalar conforme o grupo temia por sua segurança. É aterrorizante estar preso em uma situação completamente fora do seu controle. Agora visivelmente lutando para controlar o balão, Hopin tentou fazer o balão subir, mas a tensão do fio o impediu de fazê-lo. Ele desligou o queimador rapidamente, esperando libertar o balão dos cabos elétricos, mas continuou subindo, cada vez mais alto, puxando os fios com mais força a cada segundo. A tensão se tornou muito forte e o balão foi impulsionado ao longo do comprimento dos fios condutores, causando um apagão em cerca de 3.800 casas na região. Porém, o pior problema do capitão foi a ruptura de uma das 4 garrafas de gás de petróleo liquefeito que alimentavam os queimadores, causada pela conexão com a linha de energia, iniciando um incêndio rapidamente. Enquanto as chamas consumiam a base do balão, os gritos dos passageiros ecoavam pela paisagem neozelandesa. O fogo se espalhou incontrolavelmente em questão de segundos, subindo e incendiando o envelope.
O intenso calor e a espessa fumaça deixaram os passageiros temendo por suas vidas. Enquanto as chamas aumentavam, o grupo gritava por socorro, mas ninguém no chão podia fazer nada, já que eles ainda estavam a quase 20 metros de altura. Percebendo o grave perigo em que se encontravam, Christian Jordan, de 21 anos, e sua namorada Alexis Steele, de 19 anos, saltaram da borda da cesta. O que deveria ser uma experiência romântica para o jovem casal tornou-se uma sentença de morte, pois ambos não sobreviveram à queda. Aqueles que permaneceram dentro do balão agora sufocavam com a fumaça densa e as chamas começaram a queimar sua pele. O fogo aqueceu o ar dentro do balão, impulsionando-o para cima até que o cabo não suportasse seu peso e se rompesse. Isso fez com que o balão disparasse para o ar, e quando subiu quase 500 pés, estava totalmente envolvido em chamas. Aqueles no chão, que incluíam os parentes dos passageiros, só podiam assistir horrorizados, enquanto o pequeno grupo a bordo deste voo panorâmico era queimado vivo. Gritos aterrorizantes ecoavam do céu, enquanto os passageiros sofriam uma agonia inimaginável. Após alguns momentos, o tecido do balão foi destruído pelo incêndio, deixando a cesta cair rapidamente no chão. Os destroços caíram em um campo ao sul da estrada Somerset. As equipes de emergência chegaram rapidamente ao local e se depararam com uma cena terrível. Os restos dos passageiros estavam espalhados pelo campo e seus corpos estavam severamente queimados além do reconhecimento. A equipe da ambulância declarou que todos os passageiros morreram no local. 8 pereceram no incêndio e na queda, enquanto Christian e Alexis foram descobertos a cerca de 700 pés, de onde os restos do balão retornaram ao chão. As famílias dos falecidos ficaram em choque, sabendo o quanto seus entes queridos sofreram em seus momentos finais. Eles logo precisariam explicar como um incidente tão horrível poderia acontecer. Essa responsabilidade recaiu sobre a Comissão de Investigação de Acidentes de Transporte, que chegou ao local carbonizado algumas horas após o terrível evento. Eles examinaram o que restou do balão e as linhas de energia que causaram o incêndio, recolhendo as evidências que podiam e levando-as para as instalações da comissão. Os legistas levaram quase 2 dias para remover todas as vítimas do local do acidente, enquanto trabalhavam para determinar o ocorrido. Os 11 aventureiros no céu foram levados ao Hospital Wellington para identificação e exame oficial. Nos meses que se seguiram, a comissão divulgou vários relatórios atribuindo parte da culpa ao piloto. As descobertas deles, embora difíceis, trouxeram algum fechamento para as famílias. Eles concluíram que o piloto não pretendia pousar no pasto delimitado pelas linhas de energia e que permitir que o balão descesse abaixo delas era uma manobra insegura. Eles afirmaram que, ao entrar em contato com as linhas de energia, Hopin deveria ter seguido as instruções do fabricante do balão. Ele deveria ter usado o sistema de desinflação rápida, em vez de forçar o balão a subir. Se ele tivesse feito isso, eles sugerem que os ocupantes do balão teriam mais chances de sobreviver. Além disso, descobriram que o certificado médico de Hopin havia expirado 6 semanas antes do acidente, impedindo-o de pilotar aeronaves comerciais. Em abril de 2015, a família das vítimas ficou sentindo-se irritada e desanimada após as descobertas do legista Peter Ryan. Em seu relatório, ele revelou que Hopin tinha uma substância conhecida em seu organismo durante o voo. Ele admitiu que não havia prova do uso pelo piloto antes da decolagem, mas declarações de conhecidos revelaram que ele usava a substância semanalmente. Segundo Ryan, os efeitos de longo prazo da substância psicoativa podem ter impactado profundamente sua percepção e pensamento. O legista concluiu que o acidente era totalmente evitável e causado por um erro significativo de julgamento do piloto. Ele alega que a substância em seu sistema
pode ter sido a razão pela qual ele tentou ultrapassar os cabos de energia uma vez que o balão ficou preso, em vez de fazer um rasgo, no qual o balão era rapidamente esvaziado. Ryan afirmou: se ele tivesse feito isso, parece que haveria uma chance significativa de que todas essas vidas teriam sido salvas. Após o terrível acidente, a comissão propôs várias novas leis que visavam proibir o uso de qualquer substância que prejudique o desempenho em todos os modos de transporte. Apesar de ser uma necessidade para pilotos que transportam muitos passageiros, infelizmente, vários conseguiam se safar devido à falta de testes adequados. Eles recomendaram que a Autoridade de Aviação Civil da Nova Zelândia tratasse de problemas de manutenção com a indústria de balões e garantisse que todas as regulamentações de segurança fossem rigorosamente seguidas. Mas tais declarações fazem pouco pelas famílias que são forçadas a viver com a notícia de que seus entes queridos poderiam ter sobrevivido se os procedimentos adequados tivessem sido seguidos naquele dia fatídico. Quanto aos passageiros deste emocionante passeio, tudo o que foi preciso foi um pequeno lapso de julgamento para transformar essa maravilhosa experiência no mais mortal desastre de balonismo a ocorrer na história da Nova Zelândia. Quais são seus pensamentos sobre esses incidentes aterrorizantes? Comente abaixo. Apoie o canal como membro para benefícios exclusivos. Obrigado por assistir. Até a próxima. Seja audacioso e viva com coragem.